É um prazer poder, nesse momento, apresentar esse trabalho a todos e a todas, na categoria de artigo completo ao terceiro Simpósio Brasileiro de Cidade, Paisagem e Natureza de 2022. Meu nome é Rodolfo Valentino Fulgêncio, a minha formação é em Gestão Ambiental, e nossa outra autora desse trabalho é a professora doutora Cíntia de Castro Marino, professora da Uninove. Bem, o título desse trabalho é As Mobilizações Populares na Criação da Área de Proteção Ambiental Parque e Fazenda do Carmo, na cidade de São Paulo, Brasil. Bem, esse trabalho tem como finalidade pesquisar como foi o processo de mobilização constituído pelos moradores e associações que reivindicaram junto aos órgãos públicos, tanto na esfera municipal quanto estadual, a preservação de uma extensa área, tendo como desdobramento a criação da área de proteção ambiental APA do Carmo. A relevância da pesquisa consiste sobre o fenômeno da mobilização social na criação dessa área de proteção ambiental, que contribui com as questões ambientais atuais e temas de mobilizações sociais da contemporaneidade em prol do meio ambiente. A discussão busca entender o dinamismo do fenômeno como instrumentos para a defesa dos interesses coletivos da natureza social frente à gestão pública. Bem, nesse presente trabalho, nós analisamos como os moradores do entorno e os movimentos associativos se organizaram para a criação da área de proteção ambiental, Parque e Fazenda do Carmo. Nós buscamos investigar como foi o processo de mobilização e a participação popular das associações que se fizeram ouvir nos órgãos públicos do Estado de São Paulo. Isso como objetivo geral. Como objetivo específico, a identificação dos atores envolvidos, descrevendo o cenário político dos fatos da época, suas lideranças sociais, os passos percorridos até a implementação da APA do Carmo, exemplificarmos o contexto territorial quanto de sua criação. O recorte dessa pesquisa tem como marco o período quando uma mobilização social da Zona Leste da cidade de São Paulo convergiu forças no ano de 1985 para a desativação de um aterro sanitário, quando foi mobilizado um grande acampamento que perdurou por 17 dias e 24 horas ininterruptamente, impedindo a entrada de caminhões de lixo ao aterro. Esse fato pode ser considerado um marco para a efetivação do fechamento do aterro, que levou essa mesma mobilização a despertar interesse de responsabilidade socioambiental, o que deu origem a várias ONGs. Desses movimentos surgiram diversas reuniões, cujas discussões participaram vários segmentos da sociedade, dentre eles até mesmo setores do setor público, político, que levaram em consideração até mesmo a política habitacional, o interesse coletivo e o bem-estar ambiental. Essas mobilizações sociais desenvolveram um importante trabalho de conscientização ambiental pela preservação e recuperação da então Mata do Carmo, principal motivo que fizeram essas associações trabalharem para a criação da APA do Carmo. Bem, a nossa metodologia consiste em uma análise do caso com interpretação dos fenômenos observados a partir das discussões fomentadas pelo referencial teórico, baseado em uma revisão de literatura sobre os movimentos, as mobilizações sociais, os quais se enquadram num processo analítico de característica qualitativo. O processo de pesquisa de campo ocorreu por meio de entrevistas individuais com membros de lideranças dos movimentos sociais, das comunidades envolvidas, que protagonizaram essas ações ocorridas entre os anos de 85 e 93. Os nomes foram omitidos a fim de preservar a identidade dos sujeitos entrevistados. A análise de dados ocorreu a partir das narrativas dos entrevistados que discorreram sobre os acontecimentos na época onde a sociedade civil organizada trabalhou junto à administração para a efetivação da criação da APA do Carmo. Bem, quando nós falamos dos conceitos sobre os movimentos sociais, nós entendemos que eles atuam nas camadas da sociedade. Parte-se, então, de uma noção genérica e contemporânea da sociedade civil, advindo de um conceito clássico da sociedade política, é o pleno exercício da cidadania. Uma mobilização é resultado da organização social de um determinado grupo que possui objetivos definidos e bem delineados em comum, de maneira que todos se apresentam para a mobilização de modo espontâneo, sabedores da sua função, sem interesses de ordem pessoal, sendo necessárias 3 condicionantes para uma efetiva mobilização: a presença de um anseio objetivo comum aos participantes, atendendo às suas demandas e suas respectivas compreensões. O segundo condicionante, a participação de multiplicadores qualificados, né? E o terceiro condicionante, efetivamente, a ação coletiva. Bem, os movimentos sociais são resultado da interação das pessoas, né, no decorrer do desenvolvimento desde as sociedades mais antigas, isso se evidencia, e eles sempre estiveram de uma forma bem marcante
durante o decorrer da história. Não é resultado do acaso, os movimentos na prática são um mover coletivo, uma força que une as pessoas em prol de um interesse coletivo, isto é, um objetivo comum. Os movimentos sociais também atuam através de associações, essas são instrumentos que também servem para denunciar as demandas sociais, dentre as quais algumas fundamentais para estimular a prática do exercício político nos vários segmentos sociais. Os movimentos sociais, associações têm a capacidade de agirem em várias frentes de trabalho, como uma múltipla gama de pautas reivindicatórias de ordem acadêmica, assistencial, ambiental, dentre outras. Um dos conceitos sobre os movimentos sociais está baseado no fato de serem mecanismos destinados à obtenção de grandes resultados sociais. Isto é, são constituídos por grupos que trabalham a ação sempre coletiva de seus membros com a finalidade de transformar ou mudar ou adquirir da sociedade respostas para suas demandas, o que produz mudanças significativas dentro dessa mesma sociedade. As pesquisas sobre os movimentos sociais ganharam enriquecimento a partir das análises sobre a mobilização legal no início da década de 90. O ordenamento jurídico utilizado como instrumento de ampliação da norma pelo judiciário é um dos instrumentos pelos quais os vários segmentos da sociedade civil trabalham as questões dos movimentos. Bem, o caso da área de proteção ambiental Parque e Fazenda do Carmo. Dentro dos domínios territoriais da APA do Carmo, nós vamos encontrar o Serviço Social do Comércio em Itaquera, conhecido como SESC Itaquera, inaugurado em 92. Nós vamos encontrar ali dentro do Parque e Mata do Carmo, anteriormente, ela fazia parte da antiga Fazenda do Carmo, conhecida como Terras do Caguaçu, que durante o século XVII havia sido entregue à doação à província carmelita fluminense, atual Ordem Terceira do Carmo, onde os padres católicos passaram a criar gado, cultivo de café, chá e verduras. O local foi comprado pelo empresário Oscar Americano de Caldas, posteriormente entregue à prefeitura da cidade de São Paulo, que hoje é o Parque Urbano Olavo Egídio Setúbal, conhecido como Parque do Carmo. Com a implementação da APA do Carmo, houve alguns desdobramentos, dentre eles, no ano de 2003, a criação do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo, o qual consiste em uma unidade de conservação de proteção integral, ou seja, de acesso restrito, com o objetivo de preservar e manter a qualidade do meio ambiente da região. Então, nós vamos ver que nas mobilizações populares para a criação da APA do Carmo foi necessário diversos atores, dentre eles moradores, associações de bairros, ONGs, para que ela pudesse ser efetivada. Como isso aconteceu? A disputa teve início no ano de 1983, com a criação ou implementação de um aterro sanitário por parte da Prefeitura de São Paulo. Em consequência disso, decorridos 2 anos, o que acontece? Os moradores insatisfeitos com a emissão dos gases, que é a consequência do aterro sanitário devido à piscina de decantação, o que acontece? Aquele odor desagradável deixou aquela população, aqueles moradores totalmente insatisfeitos, fizeram que eles unissem forças para resistirem e para tentarem resolver a situação deles, que era, na ocasião, o encerramento das atividades do aterro sanitário para impedir a emissão desses gases, certo? Os moradores encontraram guarida dentro das comunidades eclesiais de base, as SEBs, instituídas pela Igreja Católica, onde eles poderiam encontrar um espaço onde eles puderam debater as questões de interesse deles, que era, na ocasião, o fechamento do aterro sanitário. Eles criaram uma comissão formada por líderes de moradores que foram até o Executivo Municipal, à época, o prefeito Mário Covas, e solicitaram, expondo ao prefeito as suas necessidades, de encerrar as atividades do aterro, que estava causando descontentamento generalizado entre os moradores. Enquanto isso, houve o quê? Uma outra mobilização, que foi um bloqueio da entrada do aterro sanitário por 17 dias, diuturnamente, por parte desses moradores, com a finalidade de impedir o aterro sanitário e chamar a atenção da prefeitura, porque eles não estavam mais satisfeitos com as atividades do aterro sanitário. Nós temos uma foto da época, né, do acampamento que eles fizeram. Bem, eles foram atendidos pelo prefeito, o prefeito Mário Covas determinou o encerramento das atividades do aterro, só que eles, preocupados com que outras gestões posteriores pudessem reativar o aterro sanitário, eles começaram a trabalhar o que é a conscientização socioambiental para defender e proteger, em definitivo, aquela área toda. Então, esse movimento dos moradores teve desdobramento em outras ONGs,
como a SOS Mata Atlântica, logo em sequência surge o movimento SOS Mata do Carmo, e ainda vem a MDVA, Movimento de Defesa do Vale do Aricanduva, a SAL, que é a Sociedade Ambiental Leste, onde eles começaram agora a trabalhar junto à comunidade uma agenda maior, que era a criação da APA do Carmo. Bem, eles encontraram, através de uma representação parlamentar, um deputado estadual, eles encontraram nele condições de explicar a situação que eles estavam passando, e encontraram forças desse deputado para que ele pudesse criar um projeto de lei junto à Leste para a criação da APA do Carmo. O que ocorreu, dentro que os deputados, na sua plenária, votaram a criação da APA, entretanto, em 1989, o governador à época era o governador Orestes Quercia, ele, por questões de pressões habitacionais, né, do segmento habitacional, e por até um próprio pedido do prefeito à época, que já era o Jânio Quadros, não mais o Mário Covas, ele vetou a criação da APA do Carmo. E surgiu uma nova agenda para aquela mobilização. A agenda agora seria o trabalhar, gabinete por gabinete, deputado por deputado, a possibilidade de quê? De derrubar o veto do governador Orestes Quercia. E foi o que ocorreu. Foram várias reuniões, várias visitas à Assembleia Legislativa, gabinete por gabinete. Toda essa mobilização social conseguiu conscientizar e convencer os deputados que votaram a quebra na íntegra do veto à criação da APA do Carmo, tendo que essa lei entrou em vigor, né, com a promulgação da Lei 6.409 de 89, com a criação da APA do Carmo. Entretanto, surge uma nova agenda. Qual que é a nova agenda? A lei foi criada, mas ela precisa ser regulamentada por um decreto. E antes de ser regulamentada por um decreto, ela precisava de um embasamento técnico, que foi só conseguido dentro do CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é um órgão subordinado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E eles trabalharam junto com a comissão técnica e os conselheiros do CONSEMA a viabilização e aprovação para que o executivo pudesse editar um decreto regulamentando a APA do Carmo, que foi na 76ª reunião ordinária em 92. Eles conseguiram, através dos movimentos sociais, através da representação parlamentar, convencer os conselheiros com informações técnicas da relevância da APA do Carmo, o que fomentou e foi um instrumento que subsidiou condições para que, aí sim, em 1993, já com o governador Luiz Antônio Fleury Filho, ele regulamentasse com o decreto 37.678 a criação definitiva da APA do Carmo com esse decreto. Bem, os resultados. O movimento organizado pelos moradores do entorno do aterro sanitário, que culminou em seu fechamento e se desdobrou em uma grande articulação ambiental para a criação da APA do Carmo, pode ser considerado uma mobilização social que envolveu participantes de diferentes âmbitos da sociedade, tendo sido possível destacar 5 grupos de mobilizações: moradores da SOS Mata Atlântica, SOS Mata do Carmo, da própria SAL MDVA, que agiram em teias de ações que buscavam a proteção ambiental da referida região do bairro de Itaquera. As lideranças locais percebem a relação entre a criação da APA do Carmo com o movimento de mobilização popular local, destacando-se a relevância das mobilizações sociais para a proteção ambiental. As mobilizações populares da criação da área de proteção ambiental, Parque Fazenda do Carmo, na cidade de São Paulo, se afirmam por intermédio de discursos e ações que constroem representações simbólicas. A teoria estudada sugere que a existência de ativistas organizados de maneira prévia, a disponibilidade de recursos para a organização e a permanência de uma estrutura de oportunidades políticas ou janelas de oportunidades para as ações são elementos importantes que colaboram para a produção da insurgência. Entre as dimensões de oportunidades, percebemos, em nosso caso, algumas janelas de oportunidades que coincidem a discussão conceitual apresentada, quais sejam a resistência da vontade de ampliação de acesso à participação da sociedade e a existência de aliados influentes. Ditos atores mobilizadores são fundamentais nos processos de criação de novos ativistas por construir um tipo de ouvinte. Meu muito obrigado e segue as nossas referências.